Irmãos, quero compartilhar nessa manhã uma palavra que está em João, capítulo 10, do versículo 1 em diante. João, capítulo 10, versículo 1 em diante. É a história de Jesus, o nosso bom pastor. Então, o nome da ministração é Jesus, o bom pastor. Aleluias. João 10, 1. Vamos ler? Diz assim: eu lhes digo a verdade, quem entra no aprisco das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração, não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, abundante, que satisfaz. Eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Amém, queridos? Glória a Deus até aqui. João capítulo 10 mostra uma história muito importante, onde nós temos que aprender a confiar a nossa vida aos cuidados de Jesus. Se você for ler o capítulo 9, você vai ver a história de um cego que foi curado, um cego de nascença, e teve uma discussão, e as pessoas, os judeus, os mestres da lei, começaram a questionar Jesus sobre isso, porque eles não recebiam Jesus. E o capítulo 10 começa com essa história para o Senhor mostrar de fato que quem de fato é dele vai ouvir a voz dele, não questionar a voz dele, como estava acontecendo em João capítulo 9. Então, nesse ensinamento importante, Jesus está usando essa metáfora, essa figura de linguagem, para transmitir para nós o amor dele, o cuidado dele e a liderança dele. É uma mensagem de fato de esperança e segurança para nossas vidas. É interessante que, explicando o que é um aprisco, né? O que é um curral. O aprisco, ele é um cercado, ele é feito de pedras, ele é feito de pedras e só tinha uma entrada, só tinha uma porta. Geralmente no verão, os pastores que tinham essas ovelhas ficavam nessa porta, até dormia nessa porta. Então, imagina um retângulo aí, uma porta apenas, e ele dormia ali na porta das ovelhas. Na época do inverno, geralmente eles contratam um porteiro, e o porteiro conhece o pastor que ali deixou as ovelhas. E em muitos casos, nesse aprisco, tem muitos rebanhos de vários pastores. Então, isso é um aprisco. Então, era um cercado feito de madeira, com apenas uma abertura ali, onde o porteiro guardava a entrada para o pastor, ou o próprio pastor, na época mais de verão, ficava ali. Bom, o que acontece? Nesse texto, Jesus está dizendo que ele é a porta. Ele é o caminho seguro para as ovelhas. E as ovelhas que andam por esse caminho têm o quê? Liberdade. Entra, sai, tem alimento, tem o pasto, tem a vida abundante. Então ele se revela aqui como o único caminho. Ele é a salvação, ele é a vida eterna. Interessante que ele diz no versículo 11, eu sou. E em João tem muito isso, Jesus dizendo eu sou.
João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João 10,9, ele diz, eu sou a porta. Ele é o bom pastor. Resumindo aqui, Jesus é o pastor digno de ser seguido. Diga comigo, Jesus é o pastor digno de ser seguido. Amém, queridos? Jesus é aquele qual as ovelhas podem confiar. Ele, de fato, é o melhor que nós poderíamos ter. E eu quero enfatizar com os irmãos aqui 3 motivos do porquê confiar a nossa vida aos cuidados de Jesus. É importante confiarmos as nossas vidas aos cuidados de Jesus. O primeiro porquê é porque Ele se relaciona com as suas ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor no versículo 14, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecer aqui expressa uma relação pessoal do que o que conhece e que é conhecido. Não é apenas um conhecer a nível de consciência intelectual, de conhecer algo, mas era um relacionamento. Conhece e é conhecido. Existe um relacionamento pessoal com as suas ovelhas. Ele conhece a necessidade das suas ovelhas. Ele sabe o que é melhor para elas melhorarem. Ele cuida delas. Muitas vezes, talvez você já pensou, será que Jesus de fato sabe das minhas reais necessidades? Sim. Ele conhece a sua natureza, a sua característica. Ele te conhece no fundo do seu ser. Sim, o bom pastor te conhece pelo nome. Jeremias 1,5 diz que Ele nos conheceu antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Sim, Ele te conhece. E as suas ovelhas o conhecem, diz Ele. Conhecem, reconhecem e o aceitam. Uma ovelha de fato conhece, reconhece e aceita Ele. Quem de fato é ovelha conhece, reconhece e aceita os cuidados dEle. E se submetem à sua liderança. Isso é muito importante. Conhece, reconhece, aceita e se submete à sua liderança. Retribui a dedicação. Uma ovelha retribui essa dedicação. É interessante que o Salmo 23 diz, né? Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O primeiro versículo diz isso. E é interessante que se você ler o versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e pular para o 6, já resume todo o Salmo 23. Vou ler para você do 1 e vou pular para o 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ponto. Se Ele é o meu pastor e nada vai me faltar, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Por quê? Porque eu sou ovelha do rebanho, eu reconheço que Ele é tudo que eu preciso e eu não preciso mais nada além dEle. Ele é o meu pastor, nada me faltará. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Por quê? Porque eu me entrego a Ele, eu me relaciono com Ele. Eu não preciso temer. O Salmo 23 é uma bela descrição de como o bom pastor, Jesus, cuida de suas ovelhas. Por quê? Porque nos pastos, junto às águas, e mesmo ou no vale, as ovelhas não precisam temer. Então ele diz no Salmo 23, olha, eu vou te levar junto às águas tranquilas, Ele vai estar com você. Mas no vale também vou estar com você. Eu não preciso temer, por quê? Porque o bom pastor está cuidando. O bom pastor está suprindo. O bom pastor está nutrindo. O bom pastor está protegendo a sua vida. Jesus é o bom pastor. E Ele é o bom pastor, Ele mostra esse padrão para nós nos versículos que eu não li, mas vou ler para vocês agora. No capítulo 10, do versículo 27 ao 30, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Olha isso, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. As ovelhas estão seguras nas mãos do pastor e do Pai. As ovelhas estão seguras nas mãos do pastor e do Pai. Olha
que privilégio nós temos de ser ovelha desse aprisco. Olha que privilégio que nós temos de se relacionar com Ele. E é interessante que do 10, 27 ao 30, Jesus também está mostrando para nós um modelo de relacionamento que Ele tem com a Trindade, com o Pai, com o Espírito Santo. Meu irmão, nós estamos dentro de um relacionamento completo. Com Jesus nós estamos dentro de um relacionamento perfeito. Esse é o ponto. Então, Ele se relaciona, Ele deseja relacionamento conosco, isso é muito importante. Então, nós devemos confiar em Jesus por isso, porque Ele se relaciona com a gente. Olha o que diz a palavra em João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Olha o desejo de Jesus de relacionamento conosco. Para que vejam a minha glória. Olha o que Ele está dizendo. Tem que ter intimidade para ver isso. Eu desejo que eles estejam comigo para verem a minha glória que me conferiste. Olha o que Jesus quer repartir com a gente. Algo gigantesco que o próprio Deus deu para Ele. Me amaste antes da fundação do mundo. Poderoso isso. Então, Deus deseja que em Jesus nós tenhamos o melhor relacionamento possível. Irmão, Jesus está presente no seu dia a dia. Amém? Vou dizer de novo, Jesus está presente no seu dia a dia. Ele está próximo de nós. Ele está dentro de nós. Privilégio. Ele é a porta. Sim, eu sou a porta, diz Ele. Quem entrar por essa porta será salvo. Olha que privilégio. O verbo salvar aqui significa livrar do perigo e entrar em segurança. É isso que Jesus quer para nós. Nos livrar do perigo e nos entregar em segurança ao Pai. E é nesse relacionamento que você vai ter isso. É nesse cuidado que você vai ter isso. Você vai ser salvo, vai entrar em segurança no Senhor. Outra coisa, segundo ponto, porque podemos confiar nossa vida aos cuidados de Jesus. Então, primeiro é porque Ele se relaciona com a gente de forma profunda. Abrindo parênteses no primeiro ainda, muitas vezes nós colocamos expectativa nas pessoas. Essa é a verdade. Muitas pessoas transferem as suas responsabilidades para o outro. Um líder de célula, às vezes, é cobrado além do que pode entregar. O supervisor, o pastor, alguém que tem algum cargo na igreja, muitas vezes, é cobrado além do que pode entregar. Tem família, tem vida, mas parece que ele não pode ter. Parece que ele não pode ter. Ele trabalha, ele tem coisas a fazer. E aí, esse líder se torna Deus da pessoa. Jesus é o bom pastor. O restante é facilitador. Entende isso? O seu líder é um facilitador, o seu pastor é um facilitador, o seu supervisor é um facilitador. Mas não é Deus, Jesus. Ele não consegue entregar o que Jesus entregou. Coloque a sua vida, as suas expectativas em Cristo Jesus. Se relaciona em Cristo Jesus. Ah, mas porque meu líder não me ligou. Liga para Jesus. Fecha a porta do seu quarto. Manda um zap. Né? Traduzindo esse texto. Fecha a porta do seu quarto, manda um zap para Jesus. Entende? Claro que nós temos que ter relacionamento com a igreja. Nós vamos ter, obviamente, e temos aqui. O problema é o exagero. É a transferência emocional, muitas vezes, para um líder. Não faça isso. Não faça isso. Porque isso te prejudica mais. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é a pessoa que mais te atrapalha? Sabe qual é ou não? Qual a pessoa que mais me atrapalha? Eu mesmo. É eu mesmo. Entende? Se relacione com Jesus. E quando você se relacionar com Jesus, você vai conseguir se relacionar com as pessoas de forma melhor e mais correta. Amém, queridos? Outra coisa, podemos então confiar nossa vida aos cuidados de
Jesus. Por quê? Porque Ele conduz as suas ovelhas. Então Ele se relaciona, Ele quer você perto dEle, Ele quer você junto dEle, Ele habita dentro de nós através do Espírito Santo, e o segundo ponto é que Ele conduz as ovelhas. Ele diz no versículo 16, tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Na Ara, versão Ara diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Uau! Ele entende a responsabilidade dele. Ele entende o que foi entregue nas mãos dele, e ele tem desejo disso, de conduzir, porque ele diz em João 14,6, eu sou o caminho. Aqui o aprisco que ele está dizendo, no estudo mais profundo, ele está se referindo a Israel, o aprisco de Israel. Porém no versículo 16, ele deixa claro que tem outras ovelhas que não estão neste aprisco de Israel, e eu preciso ir buscar. Por isso que tem o ide, pregar o evangelho. Amém? São os gentios que somos nós, convém conduzi-las. Jesus foi enviado primeiramente para ser pastor das ovelhas ali, da nação de Israel. Mas ele depois ensinou para as pessoas pregarem ele para todas as nações. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, amém? Isso é importante. Então, ele amou o mundo de tal maneira, então ele quer conduzir, ele quer guiar para algum lugar, orientar para o caminho certo. Mas o que eu preciso? Eu preciso estar dentro do aprisco, eu preciso ser ovelha, eu preciso estar junto, entende? Só vai ser guiado quem é ovelha, quem participa do relacionamento com Ele. Não dá para ser guiado de longe, não dá para guiar quem não está perto, só dá para guiar quem está no aprisco, porque dentro do aprisco você vai ouvir a voz, Ele vai te orientar. As ovelhas, não sei se vocês sabem, mas por natureza elas são animais propensas em se colocar em perigo. Tem relação com o ser humano isso ou não? O ser humano tem uma capacidade de se colocar em perigo, sim ou não? De viver sem direção. A ovelha é meio míope, sabia disso ou não? Ela não enxerga direito. Tem alguma relação com o ser humano? Só um pouquinho. A ovelha precisa de cuidado. Ela não enxerga direito, ela é propensa a entrar em perigo. Onde ela tem que estar? Tem que estar com o pastor. Ela tem que estar com o bom pastor, ela tem que estar no aprisco. Olha o que a palavra fala lá no versículo 4 e 5, repetindo, Deus, depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Irmão, quem é ovelha reconhece a voz do bom pastor. Pastor, eu não estou ouvindo a voz do Senhor. Lê a Bíblia. Ouve a ministração de domingo. Ouve o seu líder. Tudo isso Deus está falando. Amém? Tudo isso é ouvir a voz do bom pastor, porque ouvir a voz do bom pastor é estar junto no relacionamento com Ele, no seu devocional diário, na sua busca. Não é a quantidade que você passa lendo, mas é a qualidade, é a contemplação do que você lê. É pegar um texto e debruçar nele e deixar ele penetrar no seu coração. A ovelha reconhece a voz e segue. Ele está dizendo aqui, nunca seguirão desconhecido. Ele está afirmando, nunca seguirão desconhecido. Não tem como seguir a voz do estranho, irmão. Não siga a voz do estranho. É a voz de Jesus. Vamos falar a verdade? Nós simplesmente não sabemos como conduzir nossa vida, sim ou não? Vou falar de mim melhor, né? Eu não sei como conduzir a minha vida. Mas tem uma boa notícia para nós. Temos o privilégio de possuir o bom pastor que nos conduz. Ele deseja direcionar. Irmão, uma coisa eu te digo, deseja tudo o que Jesus tem para você. Deseje Jesus em tudo que você faz na sua vida. Faça tudo do jeito que Jesus orienta a sua vida. Olha o que a palavra fala em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como
ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o castigo que era nosso, a punição que era nosso, o nosso pecado caiu sobre ele. Nós andávamos desgarrados, ovelha que não enxerga direito, que é propensa a entrar em perigo, mas o que ele fez? Ele trouxe de volta, ele trouxe para o aprisco, ele quer um relacionamento, ele quer conduzir. Quantas vezes já tentamos conduzir a nossa vida na força do nosso braço, do nosso jeito, querendo dar jeitinho, orando, Senhor, Pai nosso que estás no céu, aleluia, santificado seja o teu nome, ó glória, venha a nós o teu reino e faça o que eu desejo. É assim que é o texto? Não, né, Beto? Não. Senhor, faça a tua vontade. Irmão, quando você ora assim, Senhor, faça a tua vontade, você tem noção do que você está orando ou não? Porque assim, a gente entende, psicológico agora. Quando a pessoa chega e fala assim, Senhor, faça a tua vontade, a sua mente já te imagina numa lancha. De férias, não é? Porque você já tende a ver os benefícios da vontade de Deus, não é? É muito psicológico. A pessoa já tende a ver os benefícios da vontade de Deus. Aí Deus vem com os não. Aí te leva para o deserto. Aí você fala, mas sua vontade é essa? Eu falo, mas se eu levei Jesus para o deserto, eu não vou levar você, meu. Não é? A nossa mente é assim, eu faço a tua vontade imaginando a conta bancária, estou voando, agora vai, carro do ano, aleluia. Aí vem os não. É capaz de você orar e se perder o emprego. Aí fala, Satanás. Você não vai pensar de cara que Deus está te aperfeiçoando, né? Você vai pensar, o diabo. Deus não viu, vou orar de novo, Deus. Faça a tua vontade. Aí você não arruma emprego. Aí a casa fica mais complicada, a coisa fica mais complicada. Mas é a vontade dele. Irmão, se submeter aos cuidados de Jesus é também aprender a ouvir os nãos de Jesus. Esse é o ponto. É passar pela prova dando glória a Deus. Amém? Esse é o ponto. Agora, por que podemos confiar nossa vida aos cuidados de Jesus? O terceiro ponto é, porque Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele se relaciona com as suas ovelhas, Ele direciona as suas ovelhas, e Ele deu a vida. O ponto desse texto que ele está mostrando é que o pastor, ele era o dono das ovelhas. Mas por vezes, o que ele fazia? Contratava alguém. Um porteiro, tal. O pastor de ovelhas podia fazer isso, contratar um porteiro para ficar ali, quando tinha muitos rebanhos, quando era época de inverno, estava muito frio, ele ia dormir num lugarzinho mais aquecido. Ele podia contratar essas pessoas, pagar alguém. Porém, a pergunta é, o empregado estava preocupado? Não. O que o empregado queria, como diz o texto? A recompensa dele, o dinheiro dele. Então ele não estava preocupado como um pastor se preocupa, como o bom pastor se dedica. Ele não estava, ele queria o dinheiro. Então quando surgiu o lobo, como diz o texto, o que acontecia? O empregado devia pensar, minha vida vale mais, eu não vou morrer aqui por causa dessa ovelha aí, eu não vou arriscar a minha vida por causa dessa ovelha. Agora, o bom pastor não, Jesus, ele não está simplesmente disposto a morrer pelas suas ovelhas, ele de fato morreu pelas suas ovelhas. Ele de fato morreu, ele de fato se entregou. Quando ele diz no versículo 15, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Ele está falando da sua morte de cruz. Ele morreu por nós. Ele está falando em dar a vida em favor, em benefício de, abrir mão para sacrificar. Irmão, só o bom pastor faz. E ele fez, ele deu a vida. É só ele que deu a vida. Não fale que você deu a vida por alguém. Tá bom, fale se você quiser, a vida é sua. Sugestão, não fale isso. Amém? Não precisa, Jesus já deu a vida dele por nós. É na cruz, onde o Filho de Deus abriu mão da sua vida pelas ovelhas.
Mas tem que ser ovelha. Tem que estar no aprisco. Tem que estar no rebanho. Tem que estar protegido junto. Tem que estar em unidade. Tem que reconhecer a voz do pastor. Ele foi aquele que entregou a vida. No Antigo Testamento, lá em Levítico, por exemplo, se nós começarmos a ler, nós vamos ver as ordenâncias, tipos de sacrifícios que eram feitos. Por exemplo, a ovelha era feito sacrifício com ovelhas por uma oferta de qualidade superior. Olha que poderoso isso. Quando havia uma oferta de ovelha no Antigo Testamento, isso apontava para uma oferta de qualidade superior. Quem é a ovelha de qualidade superior que se entregou por nós? Jesus. Não é mais a ovelha que é entregue, é o próprio Jesus que se entregou pelas ovelhas. Uau! Ele é o benefício maior da nossa vida. Ele é a ovelha superior. Ele se entregou, foi calado para a sua morte. A palavra fala em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é o nosso esforço, irmão. O nosso esforço é religiosidade. O esforço é dele. Mas nós temos que compreender a nossa parte, a nossa responsabilidade dentro desse processo. Ele fez a parte dele. Cabe a nós surfarmos caminharmos no que ele abriu para nós. Ele é o caminho. Ele é o que nos conduz seguramente. Sabe, Jesus não morreu como um Marte. Não morreu executado por homens. Ele morreu como um substituto meu e seu, entregando a vida voluntariamente por nós. Esse é Jesus. Por isso que vale muito a pena nos entregarmos aos cuidados dele. Olha o que ele diz em João 10,17, repetindo, ele diz: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Uau, ele falou, olha, eu vou morrer, mas o ponto é que ele ia ressuscitar. Então a morte dele não foi considerada um fim em si mesmo, porque a ressurreição estava em mente como o resultado triunfal do Senhor, e o unigênito do Pai se transformou em primeiro dentre muitos irmãos. Você e muitos irmãos, amém? Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras dizem, e ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, como diz 1 Coríntios 15:3. Esse é o Jesus que nós servimos, irmão. A palavra fala em Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Nossa condição era de morte espiritual. Vale a pena se entregar aos cuidados de Jesus, porque nossa condição era de morte, e ele nos deu vida. Jesus morreu em nosso lugar, meu irmão, isso é muito importante. Olha essa frase, Jesus morreu em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem colocados sobre ele, e a sua justiça fosse colocada sobre nós. Vou repetir, Jesus morreu em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem colocados sobre ele, e a sua justiça fosse colocada sobre nós. Aleluias. Você é justo pelo que Jesus fez por você. Você tem direito de permanecer no aprisco. Talvez você, nas suas dificuldades diárias, você se olhe e fale, eu não tenho o direito de estar na igreja, com Jesus. Quem sou eu? Você é a ovelha que ele deixa as 99 e vai buscar. Esse é Jesus que morreu por nós. Quando ele morreu na cruz, ele deixou as 99 e foi buscar você e eu. Quando ele fala assim, tem ovelhas que não estão no meu aprisco, é a uma que ele foi buscar, que somos os gentios, que somos nós. Ele deixa as 99 e vai buscar você. Meu irmão, Jesus deixa tudo para buscar você. Jesus deixa tudo para se relacionar com você. Ele deixa tudo porque ele deseja você. É um relacionamento muito pessoal que ele quer ter com cada um de nós. Porque ele é o bom pastor, aleluias. Por vezes pessoas buscam qualidade de vida em tantas coisas. Colocam o seu cuidado sobre tantas circunstâncias. Buscam a satisfação da sua alma em tantos lugares que obviamente
não vão ajudar em nada e até perdem a saúde por isso. Tenho que fazer, tenho que acontecer, tenho que não sei o quê, e tenta, não, porque eu preciso conquistar, porque eu preciso deixar para não sei quem, porque... tanta coisa. Mas a verdadeira qualidade de vida está em servir Jesus. Na verdade, qualquer coisa em que você deposita os seus cuidados, os cuidados da sua vida, que não seja Jesus Cristo, meu irmão, vai sugar a sua vida e vai acabar com você. Pode parar para analisar a sua vida. Tudo que você tem buscado, depositado sua confiança, que não é em Cristo, está sugando e está acabando com a sua vida. Entende? Porque Ele de fato é o verdadeiro refrigério. Ele de fato é a verdadeira paz. Ah, mas a minha situação financeira não está boa. Fica firme em Jesus, fica dentro do aprisco. Vai vir o refrigério que você precisa. Ah, mas o meu trabalho está difícil. Nada que você talvez faça vai mudar o coração do seu chefe. O que você faz? Mude o seu coração. Como? Indo para Cristo. Entende isso? Olha para você. Se dedica a você. Não coloque a sua expectativa no que o outro pode. Mas coloque a expectativa naquilo que você pode. E coloque, na verdade, a realidade na sua vida daquilo que Jesus já fez. Amém, queridos? Não é o que Ele pode, é o que Ele já fez. Queridos, você talvez duvide que Jesus está ciente das suas necessidades? Você duvida que Jesus está ciente dos seus medos? Dos seus anseios? Não duvide disso. Ele está ciente. Mas Ele também está presente para te guiar, nutrir e proteger e também dizer não. É em Jesus que nós recebemos a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. No versículo 7 de Filipenses 4. Mas você já leu 8? A palavra fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a mente. É um guardar completo. Antigamente, o Antigo Testamento tratava muito o coração como questões emocionais da mente também. Melancolia é o nome antigo para depressão hoje. E aí o que acontece? A paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, é completo. Aponta para dentro de Cristo Jesus. Então, nós vamos ser guardados completamente dentro dele, porque a paz dele não se explica. Só que, como que faz isso? O versículo 8 vai dar a resposta. Por isso, tudo que é puro, amável, verdadeiro, justo, honesto, boa fama, se há virtude nisso pensai. Tem que fazer a nossa parte. Nós temos que ir para Ele. Nós temos que colocar a nossa vida dEle. Pensar nas coisas do alto. Esse é o ponto. E aí nós vamos receber essa paz, essa riqueza que é mais importante, que Cristo é a nossa verdadeira riqueza, Cristo é o verdadeiro caminho, Cristo é o amor pleno, Cristo é o relacionamento saudável, Cristo é o cuidado completo, Cristo é a direção perfeita, Cristo é o perdão final, Cristo é a salvação para a vida eterna. Esse é o Cristo que nós servimos. Cristo é o cuidado diário. Amém, queridos? Hebreus 13:20 diz assim: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Vou ler de novo esse texto. Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos, ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor. Quem? O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Que texto profundo. Que texto profundo. O Deus de paz ressuscitou o nosso Senhor, que é o nosso grande pastor, e pelo sangue dele temos eterna aliança. Você entende isso? Vale a pena colocar a nossa vida aos cuidados de Jesus, porque Ele se relaciona com a gente, porque Ele nos conduz e porque Ele deu a vida por nós. Mas nós temos que ser ovelha. Nós temos que ser ovelha. E aí eu te pergunto, já olhou para o seu temperamento hoje? Né? Nós temos que olhar para o nosso temperamento, para nossas decisões.
Nós temos que melhorar o nosso olhar. Nós temos que ser ovelha. Só é ovelha quem está dentro do aprisco, quem submete, quem escuta a voz do pastor, que vai ouvir o não de Jesus e vai falar: Senhor, eu submeto. Jesus falou para o Pai, estava no jardim. O texto vai dizer que ele suava sangue em Lucas, porque ele foi submetido a um nível de estresse que, nem sei se você já viu isso. O nível de estresse onde ele suava sangue. Isso é o maior nível de estresse que você possa imaginar, uma tortura absurda. E ele se colocou e falou: Pai, seja feita a tua vontade. Suando sangue, ele falou: seja feita a tua vontade. Meu irmão, tem hora que vai ser assim. Vai ser assim. Você vai esbravejar com Deus, Ele vai dizer um não maiúsculo para você. Mas Ele já disse um sim que fez toda a diferença na cruz. Ele já disse um sim que mudou a nossa vida, a nossa história, o nosso patamar, que foi dar a salvação. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês nesse sentido. Aleluias. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Aleluias. Eu quero que você nessa manhã, mediante essa palavra, feche seus olhos. Nós sempre pedimos para fechar os olhos para tirar a distração. Eu não sei se é uma parte espiritual que alguém fala sobre isso, eu não sei. Eu peço para tirar a distração de você, só isso. Ok? Feche seus olhos para tirar a distração do que está à frente, do lado, para você olhar para dentro de você nesse momento. Eu quero que você sonde o seu coração. Se tem áreas da sua vida que você não tem sido de fato uma ovelha que submete, que ouve a voz de Jesus, que permanece no aprisco, que não está ouvindo a voz do estranho. Sonda seu coração nesse momento. Comece a olhar para dentro de você. Se tem áreas da sua vida que você não tem colocado na condução de Jesus. Se tem áreas da sua vida que você não tem valorizado o sacrifício da cruz. Se tem áreas da sua vida que você vê que está distante de um relacionamento com o Senhor. É uma manhã de alinharmos essas áreas, se é que existem na sua vida. É uma manhã de salvação também, acredito eu, onde ovelhas que talvez estejam afastadas, ovelhas que ainda não se entregaram de fato para esse bom pastor. O ponto é que Deus deseja que todos nós sejamos ovelha, porque a palavra diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Veja bem, já foi. Ele já amou o mundo. Ele já amou você. Entende? Você está no mundo, como diz a palavra também, mas você não precisa ser do mundo. Ele já amou você. De olhos fechados, receba isso. Sinta esse amor, Ele já amou você. Não é uma emoção. Pastor, como eu sinto esse amor? Na cruz. É na cruz que você sente esse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E é interessante que o texto coloca de tal maneira, porque não dá nem para mensurar o tamanho desse amor. Não dá para mensurar o tamanho do amor de Deus por você, filho, por você, filha. Não dá para mensurar o amor que Ele tem por você. E o amor dele é tão, tão, tão gigante que Ele traduz um pouquinho, dizendo o quê? Eu entreguei o filho. Você dá para imaginar o filho morrendo por nós? Aleluia. Quando o jovem rico chegou para Jesus, falou assim: bom mestre. Ele falou: por que me chamas de bom? Porque bom também tem relação com Deus. Mas em João, Jesus fala: eu também sou Deus. Aleluias. Eu faço parte da Trindade. Ele assume o papel dele e fala assim: ovelha, vou morrer por você. Ei, ovelha, vou morrer por você. Pastor Marquinhos, vou morrer por você. Rafael, vou morrer por você. Jefferson, vou morrer por você. Cláudia, vou morrer por você. Binho, vou morrer por você. Marcão, vou morrer por você. Marina, vou morrer por você. Gerson, vou morrer por você. Vou morrer por vocês. Vou morrer por vocês. Pichucho, vou morrer por você. Gugu, vou morrer por você. Flavião, vou morrer por você. Vou morrer por vocês. Vou morrer por vocês. Vou dar minha vida, Julião, vou morrer por você. Mas só Jesus. Só Jesus. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós.
Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu por nós. Vem para o aprisco, fica no curral, fica perto dele, ame a presença dele, se dedique ao relacionamento com ele. Meu irmão, não se preocupe mais com nada na sua vida, em primeiro lugar a não ser Jesus. Buscai primeiro as coisas do alto, primeiro o reino, não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, meu irmão. Não deixe mais nada concorrer com Jesus na sua vida, mais nada. Essa é uma manhã de alinhamento, uma manhã de salvação, uma manhã de posicionamento na sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 25, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vocês mais do que elas? Você vale mais. Você vale mais. Mas a presença dele ainda vale mais. Aleluias. Aleluias. O versículo 33 diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino, meu irmão. Quero fazer uma pergunta. Se você está aqui e precisa voltar para o aprisco, levante sua mão, em coragem, em determinação, em dedicação ao Senhor. Tem alguém aqui que precisa voltar para o aprisco? Aleluias, glória a Deus. Levante sua mão, não tenha medo. Talvez você, como aquele filho pródigo, abandonou o aprisco, foi dar um rolê, foi cuidar da sua vida, foi ser independente. Lucas 15, depois você medita. Foi lá: Pai, me dá minha parte da herança. Quando você aceita Jesus e por algum motivo você sai, você está levando a parte da sua herança, porque Ele já morreu por você. Ele já morreu por você. Mas vou te falar, Ele espera que você volte. Se vai voltar, não sei, mas Ele espera que você volte. E quando volta, o que o Pai faz? Ele dá vestes novas, coloca uma sandália nova e coloca o anel da aliança. Se você foi passear por aí, mas voltou, que bom que você voltou. E nós somos os irmãos mais velhos que se alegram. O padrão correto é esse. Amém. Os irmãos mais velhos que se alegram. Amém? Que abraçam, que vão acolher você. Quero orar por você. Não vou pedir para você vir na frente, mas quem levantou a mão, encostou pessoas aí. Senhor, nós apresentamos esses irmãos que levantaram a mão, Senhor, nesse entendimento, que estão voltando para o aprisco. Senhor, fortalece eles. Fortalece através do Teu Espírito Santo. Aumenta a Tua presença para que não aconteça mais isso na vida deles, para que eles permaneçam nesse relacionamento, nessa direção que o Senhor dá, através do Espírito Santo, através da sua igreja. Senhor, fortalece. Meu irmão, você que está orando nesse momento, saiba que dias difíceis vão vir ainda, hoje ainda, amanhã talvez, mas eu oro para que você não desista, para que você permaneça, para que você lute a sua parte da sua luta, para que Jesus continue habitando em você e te fortalecendo, em nome de Jesus. Eu oro para que você não deixe mais nada roubar. Eu oro para que mesmo quando a tribulação vier, o seu corpo tremer, você não desista da presença. Eu oro por você e quero que você tenha consciência disso, que a sua permanência no Senhor não vai ter a ver com dias suaves. A sua permanência talvez seja provada, e bem provável que aconteça isso no deserto, nos dias difíceis.
mas que você permaneça na presença de Deus. Senhor, eu oro pela igreja nesse momento, toda a igreja que está aqui, que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Que possamos capturar essa palavra nessa manhã. Que sejamos as ovelhas que estão no aprisco. Que possamos ouvir apenas a sua voz. Senhor, eu dou uma ordem no mundo espiritual em nome de Jesus Cristo. Senhor, arranca essas vozes que não condiz com a sua voz. A sua voz é única e é clara. Vozes que trazem incredulidade. Vozes que trazem o pessimismo. Vozes que nos tentam seduzir por outras coisas. Arranca da nossa vida, Senhor. Libera mais a tua presença sobre essa igreja. Que sejamos ovelhas dentro do aprisco, que entra e sai com esse relacionamento correto. Ó Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos valorizar o sacrifício da cruz em nossas ações. Nós queremos corresponder com aquilo que o Senhor deseja para nós nesses dias como igreja. Tu és o nosso bom pastor. Tu és o nosso bom pastor. Oh Espírito Santo, nos traz experiências com isso. Que possamos ser esses comunicadores também. Essa missão que o Senhor tem para nós. Essa missão de propagar o teu evangelho, Senhor. Levando ao mundo a tua salvação. Como o Senhor tem feito a cada semana aqui com as células, com os cultos. Como o Senhor tem feito mensalmente com o nosso projeto com os jovens que estão sendo vozes na rua. A voz do Senhor que libera uma palavra de encorajamento, de edificação, de consolo. Aumenta a tua presença sobre nós. Senhor, que possamos corresponder com o verdadeiro arrependimento que nós temos que ter. Nós teremos um evento específico disso. Oh Espírito Santo, limpa os nossos olhos. Arranca, Senhor, as escamas. Destampa os nossos ouvidos. Limpa os nossos lábios. Invada o nosso coração. Menos de nós e mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor.